Sejam todos bem-vindos ao Assédio Não Pode, o seu podcast sobre assédio moral. Nós estamos hoje aqui com uma convidada ilustre, né, a doutora Luciana Baruch. Vai participar também, junto com a gente aqui, a Mariana Souza, né, que é estudante de Direito. E antes da gente começar, eu gostaria de trazer um breve resumo aqui do currículo da doutora Luciana Baruch, que, embora seja um resumo, né, devido às tantas credenciais dela, é um resumo bastante longo, né, vamos dizer assim. Mas eu vou trazer aqui para vocês, né, a doutora Luciana Veloso Baruch, que é brasileira e auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego há 16 anos. Foi a pioneira na realização de ações fiscais bem-sucedidas de denúncias de assédio no Brasil, atividade que realizou por 5 anos ininterruptos. É atualmente coordenadora do Programa de Fiscalização do Trabalho Infantil no Estado de São Paulo, é bacharel em Administração de Empresas pela FGV e em Direito pela Mackenzie, advogada, especialista em Direito Público, mestre e doutora em Direito Político e Econômico, médica, pós-graduanda em Saúde Mental e Psiquiatria. É autora de uma série de artigos em revistas e periódicos e idealizadora e criadora de conteúdo do perfil @assedionet no Instagram, nas redes sociais, que tem por objetivo ampliar a conscientização sobre o tema dos riscos psicossociais nos ambientes do trabalho, em especial o assédio em suas diversas formas, bem como apoiar organizações no processo de investigação e apuração de responsabilidades em matéria de assédio e discriminação. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cher. Muito obrigada, Mariana, também. Obrigada pela gentil apresentação, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E é sempre um grande prazer para mim falar sobre esse tema, que é um tema, né, da minha vida, que me acompanha há muitos anos, e em relação ao qual eu tenho, enfim, apreço e interesse que esse assunto seja cada vez mais falado, difundido, para que a gente tenha cada vez mais consciência em torno do que a gente precisa ter em termos de prevenção e das ferramentas que são necessárias para o enfrentamento, não é mesmo? Assim, as formas ideais de enfrentamento, porque hoje em dia a gente acaba vendo que na prática, muitas vezes, esse enfrentamento ele se dá de forma individual e a partir de um isolamento muito grande. Muito obrigado, doutora Luciana. Antes da gente partir diretamente para o tema, como que essas 3 graduações, né, elas interagem para contribuir nos seus estudos, né, e nas suas publicações aí sobre assédio moral? Bom, na verdade, a administração de empresas foi a minha primeira graduação. Eu tenho bastante orgulho de dizer que eu fiz a melhor escola de administração da América Latina, na época que eu ingressei na Fundação Getúlio Vargas. Então, é realmente uma escola muito diferenciada. E foi lá, na disciplina de Psicologia 2, em que eu tive o meu primeiro contato com esse tema. Quando a professora Maria José Tonelli, que era minha professora de Psicologia das Organizações, Psicologia Social, ela trouxe esse tema, pediu que a gente lesse o livro do De Jure, A Loucura do Trabalho, e, na verdade, ela também foi além, ela dividiu a sala em grupos e pediu que a gente fosse entrevistar as pessoas. Cada grupo foi para algum lugar, uns foram entrevistar trabalhadores da construção civil, outros foram entrevistar trabalhadores do pedágio. O meu grupo, nós fomos entrevistar os camelôs na Paulista e questionar essas pessoas, esses trabalhadores, sobre os tipos de sofrimento e de questões psicossociais que eles enfrentavam no trabalho. E foi realmente muito cedo que eu tive contato com esse tema. Depois fiz uma outra disciplina relacionada agora eu não lembro o nome, mas era algo como teoria das organizações, cultura organizacional, com a professora Maria Esther de Freitas, que é coautora do Dr. Roberto Eluani, da doutora Margarida Barreto, em um livro sobre assédio moral. E foi a primeira vez que eu ouvi o termo assédio moral, e no caso ela já falava do assédio moral organizacional na aula dela, também na FGV,
e ela mostrava um treinamento do Unibanco, em que as pessoas, elas, né, antigo Unibanco, as pessoas estavam vestidas com uma roupa camuflada, estavam num ambiente que era como se fosse um sítio, as equipes divididas, né, dois times é, lutando ali, aquela, né, aquela disputa e os gritos de guerra envolvendo o Unibanco, e ela falava que aquilo era um fenômeno que diz respeito à captura da subjetividade, à manipulação psicológica, a trazer muitas vezes aquele conceito de família e um pertencimento que, na verdade, ele não é verdadeiro, mas ele busca tão somente engajar os trabalhadores para que cumpram metas, para que trabalhem além do horário, para que, enfim, se doem para além do que é saudável para uma organização, para que ela atinja ali objetivos de curto prazo. E aí, em algum momento, essa pessoa adoece e ela se torna descartável, e aí ela é fraca, e aí ela não, né, ela não serve, aí ela não tem o perfil, e aí vem uma outra pessoa que ocupa esse lugar e acaba passando pelo mesmo processo. Então, lá no início dos anos 2000, ela já denunciava, ela tem esse artigo sobre assédio moral organizacional, ela chamava de assédio moral muito antigo, e eu tive também o privilégio de ser aluna dela. Então, na verdade, a minha vivência dentro do mundo corporativo veio a partir dos meus estágios em banco de investimento, em consultoria. Depois, formada já em administração, eu cheguei a trabalhar numa boutique, né, uma empresa boutique, que prestava consultoria em fusões e aquisições também. Então, eu atuei muito nesse mundo de empresas, assim, muito jovem ainda, né? Não foi por tanto tempo assim, mas foi muito jovem. E, assim, eu sou inteligente o suficiente para conseguir fazer essa leitura do que era o mundo corporativo, de como as coisas funcionavam, e de linkar também, né? Assim, fazer uma associação com essas disciplinas mais críticas que eu tive no curso de administração. Talvez o direito fosse realmente uma boa, né, um bom complemento para mim, uma boa graduação, e aí eu comecei a cursar à noite direito no Mackenzie, e no direito eu acabei me especializando, eu fiz um estágio depois no Ministério Público do Trabalho, que é o MPT, e quando eu fiz esse estágio no MPT, a então procuradora com quem eu trabalhava me falou: nossa, você foi a melhor estagiária que eu tive, você é muito boa, e foi a primeira vez também que eu tive um contato com o direito do trabalho, que era um direito do trabalho mais voltado para os direitos humanos, trabalho infantil, assédio moral, discriminação, fraudes, né, grandes fraudes contra trabalhadores. Então, tudo isso foi se abrindo, assim, abrindo um campo para mim, porque eu realmente não conhecia esse direito do trabalho. O que eu tive na administração de empresas e na faculdade era um direito muito voltado para aquela coisa de departamento pessoal, sabe? De verbas trabalhistas, verbas rescisórias, direitos muito pecuniários. E foi só nesse estágio no Ministério Público do Trabalho que eu conheci os direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, esse conceito de meio ambiente do trabalho, assim, mais propriamente dito. Então, ali se abriu um mundo para mim, aí eu decidi fazer o concurso de auditor fiscal do Ministério do Trabalho, né, que abriu o concurso meio que na época, e passei, e aí, enfim, eu tenho uma história triste de assédio nesse período. Eu, eu falo, né, que me especializar em assédio não foi algo que eu busquei, assim, por mais que eu tenha tido esse interesse inicial, o meu foco eram os direitos humanos, e não necessariamente a saúde mental. Aliás, eu nem me interessava assim tanto por saúde mental, porque era algo distante para mim ainda, né? Eu vinha do direito, da administração, eu não tinha ainda essa aproximação com a área da saúde. Mas ao tomar posse em Cuiabá, 6 meses depois, eu denunciei e me resisti, na verdade, a me colocar em situações em que eu entendi que a minha vida estaria em risco, então acabei é, não me submetendo, isso me gerou perseguições, me gerou assédio, eu precisei me afastar, tive crises de pânico, isso acabou, né, fazendo com que eu tivesse que explicar numa junta médica o que acontecia lá. Isso foi reportado para Brasília. E lá em Cuiabá, quando os chefes souberam que eu tinha falado, que eu tinha contado tudo o que acontecia lá, eles começaram a me retaliar, abriram PAD, sindicância contra mim, não deram seguimento aos meus atestados, me atribuíram faltas. Em função disso, eu perdi o cargo e eu acabei o recuperando depois, mas ficou um trauma muito grande em mim, assim, para mim. Eu sempre fui super dedicada em tudo que eu fazia, tenho super dotação, realmente, sabe, não consegui entender e levou muito tempo para eu conseguir digerir essa perda do cargo. Ainda que tenha sido injusta, ainda que tenha sido motivada por perseguição,
não deixou, isso eu não consegui racionalizar esse ponto, sabe, de não sofrer, de não me abalar profundamente. Acabei ficando 1 ano e 8 meses afastada por depressão, tive o adoecimento ocupacional reconhecido, então, assim, não era uma depressão causada pelo trabalho, e aí quando eu retornei, eu dei início, né, comecei a fazer as primeiras fiscalizações sobre assédio, em ambientes de trabalho, também sobre riscos psicossociais, mas principalmente sobre assédio moral, sexual, organizacional, aqui em São Paulo. Então, fiz isso por 5 anos e acabou sendo aí um trabalho pioneiro. Mas aí, nesse meio tempo, eu também, né, me especializei no direito, fiz especialização, pós-graduação lato sensu, fiz mestrado. Um tempo depois, eu fui fazer também o doutorado, sempre em saúde mental e trabalho, em riscos psicossociais, e saúde mental de trabalhadores. O meu livro tem esse título, ele decorre da minha dissertação. Então, assim, é uma longa história, resumi, acabei não dando, assim, também tantos detalhes, tem alguns até que são relevantes, que eu poderia contar, mas para não me alongar muito, eu queria dizer isso, assim, que a minha formação, tripla formação, ela é absolutamente pertinente para tratar desse tema. Acho que a medicina fala por si só, porque, inclusive, eu fui fazer medicina com este interesse. Eu entendi que a medicina ela é um território de poder, você dizer o que não é doença, e o que causa e o que não causa doença é um território de poder, e que ele hoje está nas mãos de médicos, de quem tem esse título. E isso ficou muito claro para mim nas fiscalizações, porque eu cheguei a lavrar autos de infração, porque um determinado banco não emitia a comunicação de acidente de trabalho por depressão, e aí o banco entrou com um mandado de segurança questionando esse auto de infração, e a juíza disse: você não é médica, então você não pode falar. E eu percebi que quando eu estava falando sobre empresas de fast food que estavam no PAT, no Programa de Alimentação do Trabalhador, dando sanduíches, né, como se aquilo fosse um restaurante industrial com alimentação balanceada, e essa empresa saiu do Programa de Alimentação do Trabalhador, e eu fiz um parecer. Ninguém falou: você não é nutricionista, para falar do teor de sódio da batata. Ninguém disse isso. Meu parecer foi aceito e foi tudo certo. Nem mesmo a própria empresa questionou isso. A gente está diante de um tabu, assim, muito grave, muito sério, muito importante. Então, você não é médica. E aí eu entendi a importância de ocupar esse espaço. Então, assim, eu não acho que era algo absolutamente necessário, mas era algo que, se eu pudesse fazer, traria muita contribuição pro assunto, para a causa, e me daria também uma autoridade maior, uma autoconfiança também maior, para me colocar contra posições que muitas vezes são emitidas por profissionais de saúde e com as quais eu discordo absolutamente. Doutora Luciana, então, se a gente for falar do assédio moral, pudesse definir o assédio moral, né? Falando um pouco do conceito. Como que a gente pode definir o assédio moral? O que seria assédio moral? Assédio moral seria toda ação, todo comportamento, mas também pode ser um não comportamento, pode ser uma omissão, muitas vezes proposital, que busca, que visa, que tem muitas vezes o interesse, ou que não necessariamente tem interesse, mas que acaba levando a uma situação desse tipo, porque a intencionalidade, embora ela esteja geralmente presente, ela não é um requisito. O assédio moral, ele é subjetivo, a pessoa pode se sentir assediada e o outro dizer que não teve nenhuma intenção, né, e que aquilo foi, enfim, uma eventualidade, mas isso não retira o caráter de assédio daquela situação. Então, são comportamentos ou não comportamentos, né, ações ou omissões que buscam isolar, desqualificar, humilhar, oprimir, rebaixar, excluir, como fala, comparar, diminuir, manipular a outra pessoa, ou fazer com que ela, enfim, tenha, sabe, se sinta sem saída, ameaçar a pessoa de qualquer forma. Enfim, são comportamentos que, de alguma forma, tentam manipular o outro, levar o outro para um desfecho que eu desejo. Muitas vezes passa pelo abuso de poder, mas nem sempre. Assim, a gente está falando de hierarquia. Às vezes esse poder ele está distribuído num grupo de subordinados que assediam um chefe. Então, assim, o assédio moral, na verdade, ele é um pouco difícil da gente definir de uma forma exata. Antigamente tinha uma definição assim que eram gritos, humilhações, exposições,
Tudo isso também, mas é muito mais do que isso, vai muito além disso. E a gente tem muitas vezes um assédio que ele é sutil, que ele é velado, que ele é baseado na ironia, ou às vezes em esquecimentos, mas que são propositais, e isso acaba fazendo com que uma pessoa, às vezes, não tenha as informações que ela precisa para fazer um trabalho, ou enfim, informações que fazem com que essa pessoa, às vezes, não esteja presente no momento que é importante, e isso acaba fazendo com que ela se sinta desvalorizada. Antigamente tinha uma história de que precisava 6 meses, que a pessoa precisava sofrer 6 meses para que se configurasse assédio moral. Hoje, né, ainda bem, nenhum tribunal acata mais essa posição. Então, assim, embora não seja qualquer coisa, não é qualquer conflito, não é brigar por causa de futebol ou de política, ou ter uma opinião diferente do outro. Às vezes você pode ter até duas pessoas que estão discutindo, que estão, assim, exaltadas, e isso não necessariamente é um assédio moral, é uma discussão, é um conflito, é um enfrentamento, mas não necessariamente é um assédio moral. Se existe em termos de técnica, existe uma diferenciação. O assédio moral ele está mais relacionado à sua reputação, à sua imagem, à sua boa fama, à sua honra, ou de uma equipe que você lidera, ou de um trabalho que você fez, ou de um trabalho que a sua equipe fez. Então, se você ataca aquilo, você está atacando, né, a pessoa, o autor, né, o titular daquela equipe ou daquele trabalho, de certa forma. Então, o assédio moral ele está mais relacionado a isso. Então, a gente tem muitas vezes calúnia, difamação, existem alguns crimes que são compreendidos dentro desse conceito de assédio moral, mas hoje o que a gente vê muito em ambiente corporativo é o assédio psicológico, é a manipulação psicológica, é o nagging, né? O nagging é aquele elogio, mas que ele tem uma crítica, né? Assim, até que para uma pessoa autista você, né, trabalha bem, ela tinha uma boa performance. Então, assim, parece que é um elogio, parece que está elogiando a boa performance, mas na verdade não está. Está desqualificando a pessoa, dizendo que ela não tem as características necessárias para estar ocupando aquele espaço. Então, isso aí é o nagging, tem o gaslighting, que é a pessoa né, duvidar da própria sanidade, do próprio equilíbrio mental, emocional. Então, muitas vezes o gaslighting ele vai aparecer quando a pessoa tenta questionar algum comportamento e o outro diz, mas você é muito sensível, isso é mimimi, mas, nossa, eu não tive intenção. Então, a pessoa, daqui a pouco, ela perde a referência de quem ela é, do que está acontecendo, ela não sabe se foi ela que errou, se ela tem que pedir desculpa, sabe? E aquela coisa às vezes, do tratamento de silêncio também, de uma manipulação que muitas vezes acontece. Então é isso, às vezes a pessoa também duvida da própria sanidade, né? Em ambiente de empresa mesmo tem muito disso. Mas você não sabia, mas todo mundo aqui sabe. Mas você não fez a apresentação, mas sempre tem uma apresentação. Ninguém te explicou, ou você já deveria saber, né? Coisas desse tipo. Isso tudo é gaslighting, gaslighting corporativo. Então, o passivo-agressivo, esses comportamentos mais sutis, eles dominaram o mundo, eu diria. Teve uma reportagem recente na revista The Economist com esse título, né? Why Passive Aggressive has Dominated the World. Então, assim, por que o passivo-agressivo dominou o mundo? E a verdade é essa, as pessoas estão se educando, entre aspas, sobre assédio, sobre comunicação não violenta, sobre, enfim, ambientes tóxicos de trabalho, sobre o que não dizer, mas elas continuam querendo se comportar dessa forma, continuam querendo, enfim, existir muitas vezes através de comportamentos abusivos no trabalho e fazem isso através desses comportamentos sutis. Então, na verdade, a melhor comunicação é aquela que ela é honesta, né? Que ela pode ser dita. Então, a gente realmente hoje tem esse problema do assédio moral muito camuflado, mas, na verdade, ele nunca deixou de existir, ele continua ali sendo assédio moral mesmo. E, em muitos casos, no serviço público, em alguns tipos de empresas, alguns setores, o assédio moral ele é muito mais escancarado mesmo. E acontece de forma bem evidente, né? Eu ia até falar uma palavra, mas não é bonita, eu ia falar, então acontece de forma bem evidente, bem clara. E aí posso falar de bancos, posso falar de telemarketing, posso falar do setor de varejo, né, para dar alguns exemplos, né? Mas isso aí também vale para muitas vezes meios de comunicação, setor de publicidade, assim, de jornalismo. Então, assim, a própria estrutura, muitas vezes, ela serve para que o assédio aconteça. Então, às vezes, não precisa inovar, né? Apenas pegar os riscos psicossociais existentes e aprofundar ou direcioná-los de uma forma mais intensa para um ou para outro, de acordo com o interesse do assediador, da assediadora, né? Ou do grupo de assediadores, que também pode ser o caso.
Doutora Luciana, a gente estava dando uma olhada nos seus trabalhos, né? E eu vejo que a senhora gosta de falar sobre o conceito de assédio moral também na questão da saúde, né? Porque, querendo ou não, afeta a pessoa, o trabalhador em si. Qual é a sua visão com relação a como isso pode gerar afetar na saúde física, não só na emocional, né? Das pessoas que sofrem com assédio no ambiente do trabalho? Bom, o Dejour, que é esse psiquiatra, psicanalista francês do qual eu falo muito no meu livro, e cito os trabalhos dele em alguns momentos, o Dejour, ele tem uma divisão, que eu até trouxe no meu livro, que é uma divisão dos adoecimentos, né? Quais são os transtornos mentais relacionados ao trabalho. É muito interessante, porque ele coloca, ele faz essa divisão. Em primeiro, ele põe assim, no capítulo 3, né? Eu falo sobre isso. Patologias de sobrecarga. Então, quais são essas patologias decorrentes de sobrecarga? O burnout, em primeiro, é o caroche, que é a morte por excesso de trabalho, e as disfunções musculoesqueléticas, que são as LER-DORT, as lesões por esforços repetitivos, e as doenças osteomusculares. Ele coloca como patologias de sobrecarga, e aqui, quando a gente está falando de sobrecarga, não é só sobrecarga de o quanto de coisa eu tenho que fazer num determinado tempo. Essa sobrecarga, ela pode ser cognitiva, ela pode ser emocional, entende? Então, ela não necessariamente ela é de quantidade de coisas para fazer. Às vezes ela pode ser do tipo de coisa que a pessoa tem que fazer, ou às vezes ela tem que fazer, às vezes, ao mesmo tempo, tarefas que demandam, muitas vezes, um envolvimento, uma elaboração, que é algo que demanda tempo, às vezes até para que a pessoa possa se recuperar daquela tarefa, para que ela possa assumir uma ou outra. Então, essa sobrecarga, ela não é, assim, não é física, tá? A gente tem comparações, por exemplo, com alguns trabalhos em que as pessoas fazem tarefas mais repetitivas, ou às vezes ficam em posições que não são tão ergonômicas e muitas vezes não tem a quantidade de adoecimento que a gente vê por Lerdort, por exemplo, em frigorífico, por exemplo, em banco, que são espaços em que a gente sabe que as pessoas estão muito pressionadas psicologicamente. Então, existe um sofrimento psíquico muito grande. Então, o modelo biomecânico ele é superado para estudar Lerdort. O ideal é o modelo biopsicossocial, que leva em conta o sofrimento psíquico também daquela função. Porque a Lerdort ela é uma expressão do sofrimento físico, desculpa, do sofrimento psíquico no corpo, né, somático, né, uma somatização. Então, é por isso que ele fala de patologias de sobrecarga. Depois ele traz as patologias pós-traumáticas, fala do estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático é uma patologia que está prevista no DSM-5, é conhecida pela psiquiatria há muito tempo, mas é uma patologia que o próprio Freud já descrevia ela. O Freud falava das neuroses de guerra, porque ele observava que os soldados voltavam da guerra todos com um quadro muito parecido de flashbacks, né, de reviver aqueles momentos difíceis, de não conseguir muitas vezes dormir, ter uma vida normal, abusar de álcool, transtorno depressivo. Então, isso é, na verdade, o transtorno do estresse pós-traumático que aparece toda vez que a pessoa tem ameaça à vida, ou presencia, ou, enfim, sofre, é obrigada a praticar atos de violência muito graves. Então, isso seria o transtorno do estresse pós-traumático. Hoje em dia, estão cada vez mais comuns, e o DSM-11, desculpa, o CID-11, né, confundi, a Classificação Internacional de Doenças, na sua 11ª revisão, além de trazer o burnout, trouxe também o TEPT complexo, que é o transtorno do estresse pós-traumático complexo, que é uma doença, né, relacionada a trauma, mas que ela é adquirida de forma complexa, em situações em que a pessoa está submetida à violência doméstica por muito tempo, à homofobia por muito tempo, a racismo, muitas vezes por muito tempo, a cobrança abusiva de dívida por muito tempo, a assédio moral por muito tempo. Então, essa pessoa vai desenvolver um trauma que é complexo, porque são situações de abuso, situações abusivas, mas que acontecem ali de forma repetida, muitas vezes por anos, e que fazem com que essa pessoa desenvolva um quadro similar ao do estresse pós-traumático, por isso mesmo o mesmo nome. E depressão, tentativa de suicídio e suicídio consumado, nos 5 outras doenças, mas no terceiro ele coloca o assédio e a violência no trabalho. E aí ele fala das patologias do assédio. E por que ele não fala em patologias do assédio? Por que ele não fala
a depressão causada pelo assédio, o transtorno do estresse pós-traumático complexo causado pelo assédio, o transtorno de ansiedade generalizado causado pelo assédio, o burnout causado pelo assédio, o transtorno do pânico causado pelo assédio. Por quê? Porque, na verdade, o adoecimento por conta das situações de assédio, ele é muito particular, ele é muito individual. Cada pessoa, ela vai desenvolver um tipo de patologia, ou às vezes até de comportamento que é um comportamento destrutivo. Então, assim, existem diversas ferramentas de coping, muitas vezes também a pessoa vai adoecer fisicamente, gastrite, dores pelo corpo, dor de cabeça. Então, tudo que está relacionado ao estresse crônico pode ser uma patologia do assédio. Então, a pessoa desenvolveu lúpus, que é uma doença autoimune, pode ser causada pelo assédio? Sem dúvida alguma. Esse ano eu escrevi um artigo para a Veja Saúde, no qual eu relaciono assédio e doença cardiovascular. E existem vários estudos nesse sentido. Câncer está relacionado ao assédio? Também está. Por quê? Porque o assédio traz estresse crônico. O estresse crônico torna o seu sistema imunológico mais, né, fraco, enfraquecido. Ele não consegue funcionar assim de uma forma correta, sabe, apropriada. Então ele falha. E o que acontece quando o sistema imunológico falha? Ele muitas vezes pode ter dificuldade de reparar células que estão se dividindo de forma anormal. Né? Por exemplo, células que estão em vias de formar ali um tumor. Então, ele passa batido, ele fica relapso em relação àquilo. E isso vem pelo estresse crônico. Então, pode ser uma doença autoimune, pode ser um burnout, pode ser um infarto, pode ser um câncer, pode ser, enfim, uma gastrite, patologias do assédio. Pode ser compulsão alimentar, pode ser vício em aposta, né, jogo, pode ser a pessoa se tornar, né, difícil de relacionamento, se separar, briga com o filho, briga com o amigo. Patologias do assédio, a manifestação, né, a forma como a gente lida, seja fisicamente, seja mentalmente com o estresse crônico, ela ainda é muito individual, isso precisa ser contabilizado. Então, isso que eu queria colocar, tinha até muita coisa que eu queria falar, mas agora eu acabei me esquecendo. Se eu lembrar, eu volto a falar relacionado a essa questão ainda do adoecimento pelo assédio, mas acho que eu consegui cobrir as principais questões, assim, as mais importantes no que diz respeito à saúde e o estresse crônico que é causado pelo assédio moral, e especialmente quando ele se prolonga no tempo, por muito tempo, né? Luciana, incríveis essas informações. A gente abordou aí desde o que pode causar, né? Tanto as doenças, né, físicas, né, as mentais, mas para mim ficou claro aí que no passado existia uma crença, né, de que o assédio era a humilhação, é gritar, obrigar né, o empregado a fazer as dancinhas, e isso até hoje, né, é considerado assim, facilmente identificável, né, e muitas vezes as pessoas entendem que isso é um assédio ou que isso é abusivo e tomam uma atitude, fazem uma denúncia, pelo menos de alguma forma, né, tenta se defender. Mas para mim, o que eu tenho visto, né, tanto no meio corporativo, muitas vezes até, né, no meio de pesquisa também acadêmico, é que são as violências que são mais sutis, né, que você também abordou muito bem, né, tem gaslight, tem a passiva-agressividade, né, eu queria que você explicasse só mais um pouquinho como é que a gente faz para identificar isso daí, né, primeiro, acho que, né, dar nome para essas violências e para saber, eu estou vivendo essa situação aqui, né, o ouvinte está aí, né, se identificando, eu estou vivendo uma situação, né, que é parecida, né, né, não é algo diretamente, não é um grito, não é um xingamento, mas sempre que eu abordar, né, meu colega ou meu chefe, eu sou respondido de forma passiva-agressiva, né, ou a minha realidade é negada, né, no caso do gaslight. Então, como fazer para ajudar esse ouvinte a entender melhor e a identificar? Eu estou participando, não, isso aqui que eu estou vivenciando, essa experiência é uma experiência de violência, de abuso, que pode configurar um assédio, né, se ela for repetida aí durante um tempo. Tá. Primeiro de tudo, eu acho que é muito importante a gente tentar olhar para o sentimento que a gente tem com aquela pessoa, ou em determinadas situações em que você está conversando com aquela pessoa, com aquele grupo, ou é sempre em reuniões acontece tal coisa, ou sempre nas sessões de feedback, assim, tentar identificar algum tipo de padrão no comportamento de uma pessoa, ou de um grupo, mas geralmente tende a ser, né, uma pessoa em relação a uma ou a outras, mas pode ser que seja um grupo, pode ser uma ação concatenada, né, de várias pessoas. Então, assim, observar como você se sente, se existe um desconforto, se existe uma situação em que você evita de alguma forma, ou quer esquecer, ou você sai daquela situação e você fica
tentando muitas vezes elaborar o que você poderia ter dito, como você poderia ter reagido, ou tentando entender por que te deu um desconforto, sabe? Por que você sentiu esse desconforto? Por que você não se sentiu bem, né? Ou por que você não lidou, às vezes, de uma forma diferente? Ou por que isso não acontece com outras pessoas, só acontece com você? Tudo isso acende o que, né, que a gente chama, os americanos chamam de red flag, né? Uma bandeira vermelha. Do tipo, peraí, não estou dizendo que é assédio, mas são situações que tem que fazer com que você pense e busque, muitas vezes, identificar o que é que tem ali por trás que está te trazendo esse desconforto, essa sensação, vou dizer assim, no mínimo estranha, do que é que te fez se sentir, muitas vezes, refém ali, sabe? Ou numa situação em que você teve que se submeter, em que você teve que engolir alguma coisa. Então, esse tipo de sensação e de sentimento, ele precisa ser observado. Isso acho que é o primeiro lugar, né? Aqui. Isso é muito relevante, por exemplo, para o assédio sexual, não é nosso tema aqui, o principal, mas é muito importante falar. O assédio sexual, tem muita gente que fala assim, mas como que eu vou diferenciar assédio sexual de paquera? Tem pessoas que elas trabalham juntas e se conhecem, se apaixonam e casam e são felizes para sempre. E aí é paquera, não é assédio, e é no trabalho. E aí eu sempre digo isso, eu falo que quando é paquera, existe um espaço para que a pessoa possa negar, para que a pessoa possa dizer não, para que a pessoa possa manifestar que ela não tem interesse, sabe, existe esse espaço. Agora, assédio é bem diferente. O assédio, ele traz um constrangimento exatamente porque não existe esse espaço, não é uma aproximação respeitosa, não é uma abordagem respeitosa. Então, a pessoa que está vivendo aquilo ali, ela sabe, pode ser uma paquera, né, um convite, a coisa mais absurda, mas se é feito de uma forma respeitosa e dá um espaço para que a pessoa possa negar, a gente não está falando de assédio sexual. Agora, a pessoa recebeu um presente de alguém que está numa hierarquia muito acima dela, que é um presente caríssimo, que é 10 vezes o salário dela. O que está pressuposto aí? O que está pressuposto é que tem que haver uma retribuição, né? E aí, que tipo de retribuição a gente está falando? Então, uma situação absolutamente sutil e que sim representa um assédio sexual. Muitas vezes não é nenhum convite para sair, mas tem um constrangimento, né? Assim, como você vai agradecer, por exemplo, uma joia, né? Você é o secretário e meu presidente dá uma joia. É inoportuno, não tem lugar de ser, é um valor muito alto. Então, assim, entende? É bem diferente de uma paquera respeitosa, onde existe esse espaço para falar não. E vamos dizer que, em algumas situações, pode até não ser assédio, mas a depender da hierarquia e do quanto essa pessoa depende, aí sim a gente pode falar de um assédio que ele está subentendido. Né? Porque a pessoa sabe que muitas vezes aquele não pode significar prejuízo, e muitas vezes significa prejuízo na carreira dela. Entende? Então, isso aí também precisa ser levado em conta. Mas é isso, essa sensação de desconforto, isso acho que seria o principal para identificar. E também se educar sobre as formas de assédio. Eu gosto de falar muito do assédio por dupla agenda, quando a pessoa te engaja em um comportamento, mas ela não te dá todas as informações, ela tem ali uma agenda oculta, sabe? Uma reserva mental que faz com que você vai agir num determinado sentido, mas sem saber de toda a história. E depois você vê que aquela pessoa estava tentando tirar vantagem e te usou para chegar no objetivo dela. Isso também é manipulação, é assédio psicológico. Tem o assédio por duplo vínculo, que é aquele que você está numa situação em que você não consegue, muitas vezes, reconhecer, sabe, o caráter contraditório do que está sendo exigido. Então, você tem que atender bem o cliente e atender com qualidade. Mas espera aí, ou eu faço um, ou eu faço o outro. Só que muitas vezes isso vem num discurso tão complexo que no final do feedback a pessoa fala assim, nossa, como é que eu vou fazer isso? E ela não percebe esse assédio por duplo vínculo, ela não percebe que, na verdade, ela está sendo pressionada e acuada para, na verdade, fazer algo que é impossível, ou seja, ela vai ter que se desdobrar, trabalhar mais horas, enfim, e acaba sendo um assédio organizacional, de certa forma. Então, são vários os tipos de assédio, um que é muito grave, sério, cada dia mais frequente, o assédio de segunda ordem. O assédio de segunda ordem, na verdade, é a retaliação, é aquele abuso reativo, quando a pessoa ela é acusada de reagir a uma situação de assédio, por exemplo, ou ela é acusada de difamação quando ela denuncia um assédio. Esse é muito, muito frequente. Então, se você denunciou um assédio e agora você está
sofrendo, ou se a situação de assédio se intensificou, saiba que sim, isso é um assédio de segunda ordem, isso é mais do mesmo, na verdade, né? Mais do mesmo, não mudou, é a mesma coisa, é a mesma pessoa, é quase como se fosse uma confissão do que a pessoa estava fazendo e praticando ali, né, como dizem os americanos, in the first place, né, em primeiro lugar, ela está ali se mostrando que é isso mesmo que ela está fazendo, né, coagir, ameaçar, tentar muitas vezes te silenciar, porque você está revelando que houve um abuso. Por dissonância cognitiva é muito comum em organizações que têm metas muito agressivas e que têm cobrança de meta abusiva. Dissonância cognitiva é quando você tem crenças, valores pessoais, valores éticos, e eles se chocam com aquilo que é pedido para você em termos de comportamento de trabalho, sabe? Então, assim, para bater meta, ou você é um representante comercial e você tem que induzir o médico, né? Tem um seriado Netflix do Oxycontin, que é um medicamento opioide que foi muito vendido nos Estados Unidos, que levou à morte de muitas pessoas, e mostra muito, assim, como que eles corrompiam, né, os representantes para que eles também estimulassem os médicos a vender com mentiras e tal. Então, tem uma lá que ela, assim, tinha um momento que ela tem uma crise existencial, porque ela vê, assim, quem ela se tornou, né, o que ela começou a fazer, e no final ela tava, né, ela ganhou carro, ela ganhou apartamento, ela ganhou muito dinheiro, mas no final estava matando pessoas para ganhar aquilo, e só que isso não era dito, né? Era muita manipulação em torno disso, mas que no fundo traz um sofrimento, que é essa dissonância cognitiva. Então acaba sendo assédio por dissonância cognitiva, porque traz um sofrimento ético-político, né? Porque traz o que o Richard Sennett chama de corrosão do caráter, a pessoa não conseguir mais se reconhecer, se olhar no espelho, pôr a cabeça no travesseiro e dormir, achar que ela virou uma sombra do que ela era, não ter mais orgulho de si própria, não consegue mais olhar para as pessoas que ela gosta, pessoas da família, sabe? Tem vergonha, e isso tudo leva também a adoecimento, né? Como eu estava falando. Tem a ver com a culpa, então. É isso, a consciência pesada? Exato, exato, exato. A pessoa, no final, no começo, ela só quer manter o emprego, no começo, ela só quer fazer o que é esperado dela, mas em algum momento ela vai começando a ter atitudes, a tomar medidas que são, enfim, muito contrárias ao que ela acredita, ao que ela tem como certo. E a depender do quanto tempo ela faz isso, né, ou do quão graves são essas questões, isso tem um comprometimento para a saúde mental que ele é muito grave, né, muito grave mesmo. E isso não é raro de acontecer, acontece em muitos setores.